Seja bem-vindo de volta ao A Crítica Podcast. Esse é um espaço para a gente conversar sobre política, com políticos e autoridades, aqueles que fazem parte das engrenagens do poder. Até para a gente poder entender um pouquinho mais, né, dos bastidores da política e além do bate-boca que se tem normalmente nas redes sociais. Eu costumo dizer que eu não sou contra o bate-boca, o debate ele é importante, mas é importante também conhecer um pouco mais sobre a política para ter mais embasamento. E a gente quer entregar isso para você aqui, espero que a gente consiga. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer de coração a Nuvem Paper, que é o nosso patrocinador. E se você tem como problema aí a quantidade de papel, você ainda manuseia muito papel e quer digitalizar, quer transformar esse conteúdo, colocá-lo numa santa nuvem, entre em contato com a Nuvem Paper porque eles têm essa solução para você, tá bom? Agora sim, hoje a gente tem aqui como convidado um cara que foi eleito deputado federal com mais de 127 mil votos. Ele teve um mandato na Assembleia Legislativa do Estado e agora, recentemente, há um pouco mais de 6 meses, assumiu a função de secretário da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Acertei o nome certinho, Saulo? Exatamente. A gente está aqui com o Saulo Viana, que vai bater um papo com a gente sobre política. Ele é um dos políticos mais jovens e mais influentes da nova geração. Tem muito para acrescentar, com certeza. Te chamei de jovem, mas eu sei que tem mais de 40 anos, né, Saulo? Tenho 41. Saulo, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado, André. Prazer e satisfação estar aqui com vocês no podcast da Crítica. A Crítica aqui que tem um papel relevante na sociedade amazonense e sempre que sou convidado, estou aqui. Eu estou para tirar a carteirinha de funcionário da Crítica. Obrigado, Saulo. Se alguém te conhece agora, como é que você se apresenta para essa pessoa? Prazer, eu sou o Saulo Viana, tenho 41 anos, sou amazonense, um pé manauara, um pé parintinense, por conta das minhas raízes, torcedor fanático do Vasco, presidente do Nacional. É vascaíno, cara. Fanático do Vasco, presidente do Nacional, torcedor do Caprichoso e pai, filho e também político na função, deputado federal licenciado, no momento como secretário, como você bem falou, da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus. Em Manaus, Saulo, pode chamar de Saulo mesmo? Pode, claro. Tudo bem? Nasceu em qual bairro? Nasceu no centro. Nasceu no centro. Então a tua influência ali foi vivendo no centro, estudou por ali também, cresceu? Na verdade, assim, ó, eu nasci na Beneficente Portuguesa no centro. Certo. Na época, a minha família morava ali próximo do Adrianópolis, né, centro, ali já perto do Adrianópolis. E aí, com 2, 3 anos de idade, a gente foi morar no Vieira Alves. E aí eu morei no Vieira Alves por 26 anos. Eu saí do Vieira Alves, acho que tinha 29 Era vizinho anos. do Serafim? Porque o Serafim Próximo, mora ali há morava muito próximo, tempo, né? Morava próximo. Inclusive, conheci lá no Vieira Alves morava o Serafim, Marcelo Serafim, o Issa. Conheci na época de Vieira Alves. E a minha vida, né, ali, infância e adolescência, principalmente, foi ali pelo Vieira Alves, Adrianópolis. Estudei quase que a minha vida toda no Idanelso, que é próximo, Adrianópolis, mas é próximo do Vieira Alves. Sim, o colégio tradicional em Manaus, para quem não conhece. Isso. Então a minha vida foi tudo ali. Na época, você andava a pé, né? Era normal você andar a pé. Hoje em dia, um adolescente é a coisa mais difícil que tem andar a pé. Na minha época, então assim, eu estudava de manhã, mas fazia esporte no colégio de tarde, fazia esporte, uma época no CIEC, que era na Djalma Batista, que era próximo, mas por muito tempo fiz também no Idanelso, treinei jiu-jitsu na Academia Monteiro, que era ali na Belo Horizonte, Adrianópolis. Então essa área aqui, a área que eu, infância e adolescência, convivi bastante. Você então tem desde a infância uma conexão com o esporte. Falou agora de jiu-jitsu, com futebol também? Também. Ou era perna de pau? Não, eu sempre gostei de futebol, sempre fui do time do colégio de futsal. Eu fui jogador da base do Nacional. Que legal. Joguei na base do Nacional quando eu tinha 10 anos. Porque o que eu fazia? Eu de manhã estudava no Idanelso, voltava para casa para almoçar. E aí, dependendo do dia, eu ia ou pro Idanelso para fazer o futsal, eu fazia futsal, basquete e handball. Eu também fui jogador de handball na época de colégio. E 2 vezes na semana era aluno da escolinha de futebol do Nacional. Entendi. Né? Então, assim, sempre gostei de jiu-jitsu, principalmente de lutas marciais, de arte marcial, mas principalmente
de jiu-jitsu, então sempre fui envolvido com esporte, sempre participei de jogo, de seleção do colégio, participei de algumas competições fora de Manaus, então eu sempre fui envolvido com esporte. Eu sei que a gente podia falar disso mais adiante, mas eu vou te fazer essa pergunta, já que esse é o assunto. Essa é uma política pública, o esporte, né? O oferecer o esporte como uma saída para muitos jovens. Isso provavelmente deve ter te livrado de muita coisa, né, Sal? De muitas outras ofertas que são ofertas do mal, a gente diz assim, né? Na verdade, André, eu entendo que o sistema de segurança pública, fora as forças de segurança, o sistema de segurança também ele deve ter uma integração, tanto com o social, com a cultura e com o esporte. Porque o social, a cultura e o esporte, eles são, como você falou, né, são ferramentas que induzem as pessoas para ir, né, principalmente o jovem, a criança e o jovem, para, vamos dizer assim, seguir para o caminho certo da vida, né, para que o jovem da periferia, ele não se influencie para ir para o caminho errado da prática de crime, para se associar, né, ou ter convivência com pessoas erradas que vão levar essa pessoa para um caminho ruim, e o esporte tem um papel fundamental. É triste porque no meio do caminho acaba que tanto o social como o esporte, principalmente na cidade de Manaus, eles foram perdendo o apoio, né, porque tudo isso precisa da mão do poder público. A mão do poder público é fundamental para que você consiga fortalecer nessa política pública e, consequentemente, poder você fazer a formação de cidadão, né? A gente vai já voltar nesse assunto. Antes, eu só queria rebobinar essa fita um pouquinho para te perguntar o seguinte: os teus pais tinham um pé no empresariado e isso também te inspirou? Porque eu sei que você é empresário além da política. Não, engraçado não, André. Os meus pais foram funcionários públicos a vida toda. Né? A minha mãe é professora, meu pai foi funcionário público federal também a vida toda. Foram, na verdade, para o empresariado já depois de aposentados. Né, vamos dizer assim, quem me incentivou, quem assim, abriu essa minha veia, vou dizer assim, empreendedor, foi um tio que é muito próximo, que eu tenho assim, uma relação com a consideração de segundo pai, que sempre foi empresário. E eu, quando comecei a trabalhar, que eu tive a oportunidade, fui estagiário, né, como você está falando lá, né, eu fui estagiário, com 14 anos, a primeira vez que eu fui estagiário. Estagiário de um órgão público? Pois é, primeiro eu fui estagiário no Amazonas Shopping. Certo. Né, tinha uma função, eu tinha um amigo que morava na minha rua, no Vera Alves, que ele era uma espécie de coordenador dos estagiários do Amazonas Shopping. E tinha uma função na época no Amazonas Shopping, dos estagiários, que eles ficavam nos balcões das lojas anotando quanto é que a loja vendia. Na época não tinha sistema, né, a empresa, o lojista pagava um valor fixo de aluguel e uma porcentagem em cima do faturamento. E aí o cara dizia, não, faturei esse mês tanto. Não tinha esse sistema que tinha hoje em dia. Então a gente tinha a função lá de ficar anotando. Aí o André ia lá comprar uma meia, R$20 e tal. Existia essa função no Amazonas Shopping? Chamava de auditor. Entendi. E aí com 14 anos eu estagiei no Amazonas Shopping. Aí depois, com 16, eu estagiei na Suzan, na Secretaria de Saúde. A minha avó era conselheira de saúde, tanto conselheira de saúde municipal como estadual. Inclusive a minha avó tem nome, tem CAIME, que tem o nome dela, e UBS, que tem o nome dela, homenagem a ela, Ada Rodrigues Viana. Certo. E ela, assim, né, depois que ela terminou esse estágio no Amazonas Shopping, uma das vezes que ela foi na minha casa, eu falei, vó, eu queria trabalhar. Ela tava, mas teu pai não vai deixar eu trabalhar. Não, mas eu já, inclusive, André, hoje ele já sabe, né? Mas quando eu comecei a estagiar, eu trabalhei, era escondido do meu pai e da minha mãe, eles não sabiam. Eles descobriram porque num dia eu tive que ir no domingo, porque era escala. Aí foi quando eu descobri, aí meio que... Tiveram que aceitar, né? Tiveram que aceitar. E aí, depois a minha avó conseguiu para mim um estágio na Suzan e assim eu fui seguir. Entendi, legal. Olha só, a gente corta, obviamente, dessa cena que tem muitos capítulos, sem dúvida, mas em algum momento na tua vida, o bichinho da política te picou, né? E você decidiu, em algum momento, oferecer o seu nome, colocá-lo, para que a sociedade, a população, pudesse fazer uma escolha. Antes de falar necessariamente de, ok, tô eleito e ganhei, o que foi que te motivou lá atrás? Engraçado, para falar de como eu entrei na política, como o bichinho da política me mordeu, eu vou ter que voltar também lá atrás. Eu sempre fui leitor, sempre gostei de ler. Certo.
E aí, André, desde quando eu me entendo por gente, meu pai tinha 2 assinaturas de revista em casa. Veja e Playboy. Eu acho que era combo, né? Aí eu lia. Ia no combo? Eu acho que era. a mesma editora, eu acho. Porque eu conheço gente que, inclusive, que eu já falei isso, fala, engraçado, meu pai também tinha essa assinatura. Entendi. Então, assim, eu lia Playboy e lia a Veja. Sim, eu sei que lia. Então, assim, e a Veja sempre foi, eu continuo até hoje, inclusive eu sou até hoje assinante da Veja. Veja, você fala muito de política, de economia, né? E, assim, temas, cinema, música, enfim. Então, sim, eu sempre gostei de ler Veja. A Veja chegava, sempre entregava, era semanal, né? Sempre chegava de domingo. Sim. Então, assim, dia de domingo meu pai lia Veja, num dia ele lia toda a Veja. Aí na segunda-feira meu irmão mais velho lia Veja e depois deixava, e aí era quando eu pegava e lia, eu comecei a ler, e eu comecei a entender esse universo da política. Governo, presidente, plano real, enfim. Sim, eu só quero te interromper porque é um pouco parecido com o fato de ter me feito gostar de jornalismo e as funções, elas têm uma conexão, porque quem é jornalista lida com essa questão do público, da vulnerabilidade, e alguma coisa pica esse bichinho do jornalismo também. E a minha mãe também tinha assinatura da Veja, não era da Veja da Playboy, mas era da Veja da revista Escola. Ela era professora, então ela gostava muito de ter, porque aquilo acrescentava um pouco para ela, né? E eu também aprendi sobre política lendo, é curioso isso. Eu acho que isso tu falou do plano real, lembrei, as minhas primeiras lembranças do FHC, do governo FHC, de Collor ser impeachmentado e depois vir Itamar Franco e ali Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Tem tudo a ver com leitura e como isso acrescenta na vida da gente, porque eu ficava, uma das coisas que me fez aprender novas palavras, eu ficava selecionando na Veja as palavras, e a minha mãe me deu de presente um dicionário, né? E eu ficava descobrindo ali o que é auspicioso, sabe? Assim, essas coisas. É interessante isso. Então lendo Veja, Plano Real, Plano Bresser, relações internacionais, que o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho muita admiração prezava muito por isso, né? Ele, na verdade, construiu grandes pontes com o Brasil, com o mundo, né? Então, assim, isso sempre me fascinou, sempre eu lendo isso começou a me fascinar. E aí eu passei a entender um pouco da política nacional para depois fazer a correlação com a política regional, com o governo, prefeitura. Então, assim, eu sempre gostei, André, de assistir o horário eleitoral gratuito. Sempre gostei. O Jornal Nacional, com certeza, né? Jornal Nacional. A primeira campanha que eu participei mesmo, trabalhando, pedindo voto, foi a campanha de 2000, na época, quando o Alfredo foi candidato a prefeito de Manaus. Que tinha um jinglezinho que grudava na mente da gente, que era o Alfredo cedo está no sol. Isso. Era isso? Fardo social, declaração de amor a Manaus. Isso. Então, sim, isso veio lá da época de criança. E aí tem uma coisa interessante também para te revelar aqui para a tua audiência. Lendo a Veja e vendo essa questão da política nacional, isso me deu tipo assim realização de um sonho na política. Meu sonho é ser deputado federal para que eu possa tratar das pautas nacionais. Isso é uma coisa que, assim, meu objetivo na política sempre foi de ser deputado federal para que eu pudesse participar. Eu amo isso. Essa discussão das pautas nacionais. Né? Tá dentro. Participar do debate, colocando ideias, opiniões, enfim. Saulo, e esse sonho tu acalentou desde assim, adolescente, e você foi acalentando isso, mesmo que sem compartilhar, escondido, quer dizer, pensando nesse ideal lá na frente, já alimentava isso desde infância, adolescência? Assim, eu sempre, como eu tô te falando, sempre gostei de política e eu tinha esse objetivo de um dia entrar na política, né? Eu só tinha a consciência de que eu precisava entrar na política no momento certo, né? Preparar para poder entrar na política. E assim, engraçado, o meu plano, né? Eu faço tudo planejado, André. Tudo que eu faço é sempre planejado, sempre planejo tudo. Então, assim, o meu plano era concorrer nas eleições de 2020 para vereador em Manaus. Esse que era o meu objetivo na política. E aí, acompanhando a política nacional, aí a gente viveu impeachment da Dilma, a gente viveu aquele momento ali, período do mandato do Temer, e aí veio toda aquela questão da política, da renovação da política, dos outsiders, enfim, né? Tinha aquele momento da renovação na política. Aí eu olhei aquilo e eu imaginei, eu falei, cara,
esse é o momento. Essa eleição, que não foi, no caso foi a eleição de 2018, né? Essa eleição vai ser a eleição da renovação da política, onde os novos atores, não independente de idade, mas novos nomes irão entrar na política, e aí eu me antecipei meu planejamento para ser candidato a deputado estadual em 2018. Saulo, isso significa que não basta ter sonho, né? É preciso estar atento ao timing, né? Porque Exatamente. política é timing também, né? Assim, Exatamente. é você ter a percepção do momento, saber, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, aqui eu devo falar, aqui eu devo recuar e tal. Tem isso na política também, claro, né? com certeza, como tudo na vida, né? E na política não é diferente. Na política, inclusive, eu acho que isso é até muito mais forte, né? O timing na política, você não pode, eu digo muito isso, tu não pode fazer nem muito antes e tu não pode fazer nem muito em cima, né? Tu tem que ter o time certo. E eu vou te falar que aí é uma percepção minha, tá? Assim, falando de mim, né? Para mim, eu tenho primeiro, analiso muito isso, como eu te falei, planejo muito isso, e eu, assim, me tenho como alguém que sabe o time certo da política, entendeu? Legal. Olha só, você foi um dos deputados federais que teve o maior número de votos. Acho que naquela eleição, 2022, foi o terceiro mais votado. Exatamente. Como é que um deputado federal mantém a conexão regional, a identidade regional, porque isso é difícil, já que a política está cada vez mais nacionalizada e polarizada? E aí eu já vou emendar uma pergunta. Isso foi o que influenciou esse diagnóstico de que a política está nacionalizada e polarizada? Isso influenciou na tua decisão de voltar a ter uma base em Manaus e aceitar ser secretário? Assim, André, da questão de deputado federal, isso se fala muito, que o mandato de deputado federal, para nós aqui do Amazonas, ele é de certa forma ingrato, por conta da distância, né, que você fica do eleitorado. Brasília, é muito intenso o trabalho em Brasília. A gente realmente, para você poder participar dessas discussões das pautas nacionais, você precisa ser muito dedicado e você precisa ter muita presença lá em Brasília. Se não é engolido, né? Se não é engolido, senão você fica para trás, o carro passa e tu fica para trás. Mas o que eu acho, eu acho que a questão não é perder o relacionamento com a base. Acho que o principal, André, é perder a conexão com as pessoas. Isso é algo que eu sempre me policiei muito nesse mandato de deputado federal, para não perder a conexão com as pessoas, de você estar sempre ouvindo, né? Se você está sempre presente, por exemplo, no interior, que o interior é mais distante, é mais difícil das pessoas ter essa relação. Então, assim, eu, por exemplo, até hoje mesmo como secretário, eu sempre tiro um horário do meu dia para poder falar com algum amigo, algum aliado, alguma liderança política do interior. Inclusive, vindo para cá, estava falando com o prefeito do interior. Então, assim, eu sempre tiro um horário do meu dia, ou seja, para poder responder minhas mensagens, ou para poder ligar para conversar com as pessoas, e claro, principalmente estando presente, indo, né, nos locais, indo para você conversar, porque você não pode perder a questão da conexão com as pessoas, que isso é que vai te dar subsídio, te dar informação, te dar conhecimento, para que tu possa usar o teu mandato para poder trazer os benefícios para as pessoas. E referente à tua pergunta do momento atual da política, não, te confesso que não foi isso que me incentivou a vir para cá, não. Eu sempre gostei muito do legislativo, né, tanto de legislar, do parlamento, né? Então, assim, mas eu também tinha a vontade, principalmente depois que eu entrei na política, de poder estar do outro lado do balcão, de estar no executivo, de poder fazer a execução da política pública, de poder estar, vamos dizer assim, executando projetos, executando ações que vão levar benefício de alguma forma para as pessoas. E aí eu participei no processo eleitoral no ano passado ativamente na eleição, principalmente na eleição aqui de Manaus com o prefeito Davi. E aí, depois que passou a eleição, na primeira vez que eu conversei com o Davi, ele falou da vontade dele né, de poder me ter aqui por um período para que eu pudesse ajudá-lo na questão política mesmo, né, do governo dele, de dar peso político para a prefeitura do Davi. A gente teve uma coisa falando, Davi, deixa acabar o ano. A gente tinha uma coisa que eu tinha muita preocupação no mandato, que era a reforma tributária, por conta da nossa particularidade da Zona Franca de Manaus. Sim. Eu falei, Davi, assim, eu tenho uma missão para cumprir em Brasília, que acho que é a missão mais importante desse mandato, que é a manutenção
da Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária. E de fato isso só foi concluído, esse desfecho só Final em dezembro do ano, ali, né? Exatamente, final do ano. Depois que passar, aí a gente senta e conversa. Aí passou, aí a gente, em dezembro a gente teve uma conversa, eu falei para ele que ia pensar, aí ele ele ia dar uma entrevista em algum local agora que eu não lembro, ele me ligou. Rapaz, é o seguinte, eu quero te anunciar hoje como secretário. E aí, vai ou não vai? Então, assim, eu já tinha, como eu Davi já tinha, Almeida sendo Davi Almeida. já tinha planejado, né? Já tinha, eu quero ter essa oportunidade no executivo para poder ter essa experiência, porque tudo é experiência que você vai ganhando, você vai ganhando conhecimento. Perdão. Você vai ganhando conhecimento e vai, né, aprendendo no dia a dia. Eu falei, não, pode anunciar que eu topo o desafio. E eu tô aqui. Assim, você migrou, acabou de falar, do legislativo para o executivo municipal. O que muda no raciocínio em relação à implantação das políticas públicas, Saulo? No legislativo, você consegue fazer com que algum projeto entre execução, principalmente, mais do que pelos projetos de lei, mas principalmente através das suas emendas. Né? Você destina a emenda, que são os recursos que os parlamentares têm para poder fazer indicativos para as prefeituras ou para o governo. Então você consegue fazer com que aquilo aconteça, mas você, na verdade, é coadjuvante. Né? No Poder Executivo, você tem a possibilidade de poder fazer a entrega, de poder fazer com que aquele projeto que tu escreveu, que ele se torne realidade. Então, a diferença, na verdade, é esse ponto. É que você, no legislativo, você, quando não de projeto de lei, mas de política pública, de investimentos, quando você consegue viabilizar o recurso, você ali de certa forma, coadjuvante, e quando você está no executivo, você é o ator principal, porque você consegue fazer a entrega concreta daquele benefício. Entendi. O Manaus por Você, que é um programa que vocês lançaram nesse semestre, inclusive com a presença de um ministro, se não me engano. O ministro Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social. Ele é uma aposta, a grande aposta da Secretaria Municipal de Assistência Social, Saulo? Eu posso dizer, André, que fazem... Porque, em tese, reúne, né, diversos programas. A ideia é tentar unificar e a Semasc ficar observando em cada uma das pastas o que envolve a própria secretaria e fazer uma execução. Assim, é algo grande, né? Existe, André, por vários anos não existiu nenhum projeto grande do social. Eu posso dizer, não é nem na cidade de Manaus, é no estado do Amazonas, né? Sim, é verdade. Você lembrou aqui bem, na época do Alfredo Nascimento, nesse ano de 2020, quando ele foi candidato à reeleição, a marca mais forte do governo do Alfredo era o social. 2000, né? Isso, era o faz social. 25 anos. Exatamente. Desde lá, a gente vem poucos programas sociais, né? E assim, a gente vive um momento que às vezes as pessoas esquecem. Mas até hoje, no ano de 2025, a gente vive reflexo da pandemia do ano de 2020. Sim. Né? Principalmente na questão social. E eu posso te trazer isso aqui em números. Fica à vontade. Cidade de Manaus. É a nossa realidade aqui. Manaus, de acordo com o último censo, inclusive esse censo é muito questionado, mas os números oficiais do censo de 2022, Manaus tem 2.068.000 habitantes. Eu acredito que esse número é maior. Mas nós temos hoje número de junho de 2025 dentro do CadÚnico. E o que é o CadÚnico? O CadÚnico é a porta de entrada para que as pessoas tenham acesso aos programas sociais. Nós temos em Manaus 1.138.000 pessoas dentro do CadÚnico. Sério? É mais da metade da população, 1.138.000. Mais de 1 milhão de pessoas estão dentro do CadÚnico. Em Manaus. Estão dentro do CadÚnico. Aí o CadÚnico, o principal programa do CadÚnico é o Bolsa Família, mas dentro do CadÚnico nós temos o Bolsa Família, nós temos o BPC, nós temos o Vale Gás, nós temos o Tarifa Social das concessionárias de água e luz. Então, são vários programas sociais que a pessoa precisa estar dentro do perfil de vulnerabilidade para que ela possa receber. E esse é um programa muito criterioso do governo federal para analisar, fazer essa análise para que a pessoa possa ser um beneficiado. Entendeu? Agora, tu estás falando que são pessoas que se enquadram no perfil de quem está no CadÚnico ou são pessoas que estão, de fato, cadastradas no CadÚnico? As duas. São pessoas que se enquadram. Né? Porque, assim, você pode se cadastrar no CadÚnico e você pode não ser beneficiado por nenhum desses programas. Mas automaticamente você sai. Então, assim, dentro do CadÚnico, André, quando você vai lá e se inscreve a pessoa, ela tem que botar toda a relação familiar dela. Filho, principalmente os que moram na mesma casa que ela, né? Filho, às vezes tem pessoas que tem duas famílias que moram na mesma casa, então nós temos aí
na cidade de Manaus, mais de 257 mil famílias que recebem algum tipo de benefício. Então, assim, quando eu cheguei na secretaria, que eu passei a conhecer, a entender o que é o CAD único, então, assim, o que nós planejamos, eu e a minha equipe? Nós vamos usar o CAD único como uma bússola. Vamos identificar o perfil dessas pessoas e de que forma que a gente pode desenvolver programas e projetos sociais para poder beneficiar cada pessoa dentro da sua particularidade. E aí, por isso, dentro do Manaus, por você tem o programa Mãe Manauara, porque nós temos um grande número de mães que estão em vulnerabilidade social, que estão grávidas, prestes a ter o seu bebê, e que essas mães não têm nenhum tipo de apoio ou suporte para poder receber, né, o seu filho ali no nascimento. Certo. Nós temos o programa O Passo a Passo Social, que Manaus é a primeira cidade no Brasil a ter uma tarifa diferenciada para as pessoas que estão dentro do CAD único, uma tarifa reduzida do que é o valor normal que a pessoa paga hoje na passagem. Nós temos o fortalecimento da segurança alimentar de 2 programas que são assim, muito importantes na cidade de Manaus, que é o Prato do Povo, que serve refeição gratuita para as pessoas que não conseguem fazer 3 refeições diárias, e o programa que era, então, Leite do Meu Filho, que vai passar a se chamar Leite em Casa, que é um programa para combater a desnutrição infantil, também em famílias vulneráveis, que vai se chamar Leite em Casa, porque a partir de agora as pessoas vão receber esse leite na porta das suas casas. E o programa que, para mim, é um dos que eu te confesso que eu, assim, de todos eu tenho um olhar, um carinho especial, mas esse é o diferenciado, que é o programa Prosperar. Que o que é o programa Prosperar? É a gente identificar dentro do CAD único pessoas que são classificadas como PEA, pessoa economicamente ativa, que a gente possa encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Seja através do mercado de trabalho formal, ou seja também, inclusive, através do mercado de trabalho informal, para que a gente possa dar a condição para que essa pessoa possa sair da dependência única e exclusiva de programa social, para que ela possa ter uma renda e assim fazer a evolução da sua condição social. Como a tua pasta lida de frente com a vulnerabilidade social, tu podes me dizer se a fome ainda é uma realidade em Manaus, assim, no cotidiano, Saulo? É possível enxergar isso e, de fato, é uma realidade? Infelizmente, André, posso dizer que ainda é uma realidade. Inclusive, esses dias eu estava lendo o editorial do Estadão falando que o Brasil não é uma realidade, que é importante falar isso, não é uma realidade de Manaus, isso é uma realidade do Brasil, né? O Brasil aumentou muito o número de pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. Né? Nós estamos muito próximo do Brasil ser reclassificado como um país que aumentou o número de pessoas nessa linha da pobreza e da extrema pobreza. E em Manaus a gente vê muito reflexo disso. Recentemente saiu um dado dizendo que em Manaus metade da população vive em área favelizada. Sim. Não é assim? Vive em área de favela mesmo. Exato. Então assim, os restaurantes Prato do Povo. E aí eu posso te convidar para poder fazer uma visita em qualquer Prato do Povo que você quiser amanhã. Nós temos 12 na cidade de Manaus. Todos os dias o restaurante Prato do Povo, onde você vai, são lotados. Sim, tem muita gente para poder. E aí você consegue observar, por exemplo, mães que levam seus filhos antes ou depois que saíram da escola para poder comer, né? Pessoas que até têm não digo assim uma condição favorável, mas aquilo ajuda muito ela, porque ela faz aquela refeição fora de casa, não contando com a comida que ela tem no mês, mas a gente vê também ali pessoas realmente necessitadas, pessoas assim, morador de rua, pessoas que estão numa situação assim, bem assim, vulnerável mesmo, que usa, ou seja, então a melhor resposta para te dar isso é você ir no restaurante Prato do Povo. Fila, né? A fila, porque que você vai ver lá pessoas realmente necessitadas de fome. Não, é possível ver nessas filas pessoas em alguns pratos, por exemplo, prato cheio, né? Tem uma refeição de almoço, mas ali algumas pessoas na fila vão com uma vasilhinha a mais para ver se pegam para janta, né? E elas não estão ali porque à toa. Não. Né? Assim, porque é uma questão financeira, de necessidade, economia em relação ao rancho do mês mesmo. Então, não tem dúvida, eu acho que é muito pertinente a tua colocação. Quem quiser enxergar a realidade
de vulnerabilidade em Manaus vai para uma fila. Né? Vai para uma fila do Prato do Povo, conversa com aquelas pessoas que vai enxergar plenamente que a pobreza e a necessidade existe. Eu falo isso porque há quem, especialmente quem vive na classe média, quem recuse aceitar essa realidade. Não é assim, não, as pessoas não passam fome, a gente tem um rio ao redor, porque as pessoas não vão pescar, é um discurso que ele não se conecta com a realidade de vida, não é? De muitas mães solteiras que cuidam de filhos e por isso muitas vezes passam necessidade, porque não tem a condição financeira de distribuir aquela renda para todo mundo da sua casa. Desse ponto aí eu vou te falar que é uma ferida, tá? Uma ferida que eu sinto ela todos os dias. Inclusive hoje mesmo eu tive uma reunião no TJ para poder falar sobre isso. Pessoas em situação de rua, né? Que você hoje em Manaus você vê o aumento crescente e aí por muitas vezes tem pessoas que infelizmente eu já tive a oportunidade de ouvir de falar o seguinte: essa pessoa é vagabundo, não quer trabalhar. Então outros falam, o poder público não atua e a gente está cheio de morador de rua. Na verdade, André, é isso que eu estou te falando. Essas pessoas, primeiro, elas hoje estão nessa condição, uma grande parte delas aí tem uma série de fatores. Às vezes é quebra de vínculo familiar, dependência de droga que a família, vamos dizer assim, esgota ali aquela questão do convívio e bota a pessoa para fora de casa e ele vai ser um morador de rua, e aí a pessoa, já um dependente químico, encontra outros na rua e isso influencia. A questão da falta de oportunidade, entendeu? De emprego e renda, e a pessoa fica numa situação realmente que ela não tem outra alternativa a não ser a de realmente ir morar na rua. E aí a gente trabalha diariamente para que a gente possa, primeiro, preparar a retaguarda, porque tu precisa preparar a retaguarda para que tu possa fazer a abordagem nessas pessoas, para que a gente possa dar-lhe uma condição de tirá-las daquela situação. E segundo, a gente encontrar um outro problema, que é um problema assim, seríssimo, que muitas vezes é colocado, aí eu vou te falar do centro da cidade de Manaus. As pessoas muitas vezes falam que o problema do centro da cidade de Manaus é os moradores de rua. Não é, André. Isso eu posso te afirmar de quem já viu, já conversou, já foi ver a realidade, conversa muito com as técnicas da ciência social, que conhece pessoas, muitas delas ela conhece pelo nome e sabe a história. O problema ali é o tráfico de drogas e o crime organizado, que usa muitas vezes dessas pessoas, dos moradores de rua, para que afaste o cidadão, para que afaste o cara para ir no centro, o cara para ir na igreja, o cara para ir no comércio, para que possa ter ali a liberdade... O campo de influência. De fazer a comercialização das drogas. Entendi. Saulo, você tocou num assunto aí sobre os moradores de rua, né? As pessoas em vulnerabilidade. Eu tenho uma curiosidade. Em várias cidades do Brasil, a gente vê uma fiscalização rigorosa sobre essas pessoas que são pedintes nos semáforos, né? A gente não vê tanto essa fiscalização em Manaus. E a gente vê, inclusive, muitos pedintes com crianças no colo. Tem solução para isso? Né? Tem mulheres que passam o dia inteiro com bebês no colo, né? Pegando esse sol manauara que a gente sabe muito bem. Por que isso não acontece, não é tão rigoroso em Manaus do que em outras cidades? Na verdade, assim, André, nós temos uma campanha, inclusive essa campanha está ativa. A gente faz em parceria SEMASC, Conselheiros Tutelares, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, para que a gente possa fazer a abordagem dessas pessoas. Inclusive a gente faz blitzes mensais em pontos da cidade, para que a gente possa identificar, entender a realidade. E aí a gente vai para a complexidade. Por exemplo, eu posso te falar que é caminho da minha casa, ali na Avenida Pedro Teixeira, ali no Dom Pedro. Tem sempre uma família que tem ali crianças que estão lá naquele sinal pedindo. Se você for lá e fazer uma abordagem, aquelas mães, são duas ali, elas recebem Bolsa Família, entendeu? Elas moram lá na zona leste da cidade de Manaus, no outro lado do contrário ali daquele local ali, que é da zona centro-oeste. Elas são atendidas por vários programas sociais, inclusive uma delas tem um auxílio aluguel dado pela prefeitura, mas tá ali fazendo aquilo ali é como se fosse um comércio, é um serviço, entendeu? Algumas vezes quando elas são abordadas,
elas pedem para nossas técnicas, pô tia, vai embora, que hoje eu já faturei R$200. Então Entendi. é um negócio assim que é complexo, não é fácil de enfrentar isso, mas a gente, como eu estou te falando, nós temos uma campanha que foi lançada inclusive há 2 meses atrás e a gente faz mensalmente... É a campanha de não dê esmola? Exatamente, né? Porque que é a esmola que vale uma infância, na verdade, para você, para que a gente possa conscientizar a sociedade que quando você dá um trocado no sinal, você não está ajudando, muito pelo contrário, você está incentivando que aquela pessoa permaneça naquele local e naquela condição. Inclusive nós temos não a tem rede... como proibir. Não tem. Proibir não tem. Não né? tem a gente não tem como proibir. A gente tem como, na verdade, quando eu te falo, quando a gente faz as abordagens, e aí assim, aonde é que a gente pode agir? Aonde é que nós usamos principalmente o Tribunal de Justiça, conselheiros tutelares e a polícia? É quando as mães ou os pais ou responsáveis estão explorando crianças para poder fazer com que elas façam um pedido ali na rua. Certo. Aí a gente tem como agir. Isso dá para concluir que é um crime. Exatamente. Né? Está fazendo a exploração infantil. Isso foi motivo da reunião hoje? Não, na verdade hoje nós estamos falando sobre centro da cidade de Manaus. Não, tudo bem, era só para conectar. Mas a tendência é que isso diminua, né? Esse número de pedintes diminua nos semáforos, inclusive com exploração, né, infantil, a partir da conscientização das pessoas, na tua avaliação, e também das ações pontuais do poder público, é isso? Exatamente. Assim, primeiro, esse é um trabalho, não adianta apenas a Prefeitura de Manaus, esses órgãos envolvidos, como eu te falei, DJ, Ministério Público, Conselho Tutelar e Defensoria, autuar essas pessoas e também fazer as blitz. Esse entendimento precisa estar também dentro da sociedade. A sociedade precisa nos ajudar. De que forma que a sociedade nos ajuda? Primeiro, fazendo as denúncias, né? Denunciando principalmente onde tiver a exploração do trabalho infantil. Certo. E segundo, e o principal, é realmente não ajudar na rua, não dar aquele incentivo, porque quando você dá ali um trocado, você está incentivando aquela mãe, aquele pai, aquele responsável a continuar ali. Por quê? Porque como eu estou te falando, é um comércio. Tem gente que fatura R$200, R$300 por dia com pedido de esmola. Certo. Saulo, olha só, partindo para a questão um pouco mais nacional e partidária, você faz parte de um partido, União Brasil, que ele tem ali bolsonaristas, tem pessoas no centro, tem gente um pouco mais conectada com a esquerda. Como é que, na tua avaliação, se pode encontrar uma linha coerente de atuação partidária com um partido tão heterogêneo como União Brasil? André, assim, o meu entendimento é que você precisa ter convicção do que você defende, certo, e convicção do que você entende que seja o certo e o principal que você vai conseguir trazer benefício para a população. Eu te confesso que eu sou crítico dessa polarização política que existe hoje no Brasil, de direita e esquerda. Na verdade, nós já tivemos a oportunidade de viver um governo de esquerda, como já tivemos a oportunidade de viver um governo de direita, e aí quando você faz um balanço, você vai ver que existem em algumas políticas públicas a gente avançou pouco ou praticamente nada. Então, assim, nós já experimentamos no Brasil os dois campos e a gente continua devendo muito para a sociedade em vários aspectos, como, por exemplo, na questão social, que hoje é onde eu faço parte dessa política pública sendo secretário, e eu tenho muitas ponderações e até mesmo cobranças e posições do que hoje acontece e de que hoje é feito. Então, assim, para você conviver num partido, como você falou, heterogêneo, eu acho que o ideal e o certo e o que eu sigo é o seguinte: convicção. Se for algo que é bom e é importante para o país, para o meu estado, para a minha cidade, eu vou concordar. Se não for, vou questionar, vou cobrar e vou ser contrário da mesma forma. Tá certo, então. Saulo, na coluna Sim e Não, no jornal impresso, no jornal A Crítica, existe o sobe e desce. Onde diariamente pessoas sobem ou descem por algo positivo ou negativo que fizeram, né? A gente também tem esse quadro aqui no A Crítica Podcast. E agora a gente vai te dar a oportunidade para ser o editor dessa coluna, que é a coluna Sobe e Desce. Ok, então, Jorge,
Pode colocar na tela aí qual é o primeiro personagem pro Saulo dizer se sobe ou desce. Tudo bem? O Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Sobe ou desce, Saulo? Desce, com toda certeza. Por quê, Saulo? Eu entendo o seguinte, nos últimos 7 anos, já vamos completar 7 anos, o Estado avançou pouco ou quase nada em muitas questões que são muito importantes. Importante de forma geral, importante para a população. E aqui eu posso te dar N motivos, N exemplos e fatos que eu acho que a gente não avançou quase nada ou muito pouco. Por exemplo, vou te falar aqui da questão do desenvolvimento do Estado. Desenvolvimento do Estado é também dar oportunidade para as pessoas, é dar oportunidade principalmente para que a gente possa desenvolver o interior. Outro dia eu recebi um convite para ir no município de Novo Airão, né? Então fui até Novo Airão de carro, uma viagem de 200 quilômetros que tu consegue tirar tranquilamente em 2 horas, eu fiz em 3 horas e meia. Por quê? Porque você pegando a AM 070 Manacapuru, você anda aí mais ou menos uns 80 quilômetros, aí você entra para a estrada de Novo Airão, né? A estrada Manacapuru, Novo Airão. A estrada de Manacapuru, Novo Airão, que é a AM352, são aproximadamente 100 quilômetros. E Novo Airão é uma cidade que ela tem um grande potencial turístico, né? Novo Airão, nós temos lá o Parque Nacional de Anavilhanas, que é o segundo maior arquipélago do mundo, fluvial do mundo, tem mais de 400 ilhas. Você tem lá investimento privado. Hoje você tem grandes hotéis lá em Novo Airão de investimento privado, que o Estado precisa ser apenas ter, pelo menos, dar infraestrutura para que as pessoas possam conhecer o município de Novo Airão, seja amazonense, seja pessoas de outro estado, de outras cidades. E aí você entra nessa estrada de Novo Airão, a estrada está totalmente intrafegável. Tem trechos lá que não tem mais asfalto, que você muitos buracos, acidentes, ou seja, então o papel que o Estado tinha que fazer ali era de ceder essa infraestrutura para que pudesse potencializar a oportunidade para Novo Airão. Aí eu posso te citar aqui. A gente está falando só de turismo, né? Turismo, eu posso te citar aqui. Nos últimos 7 anos não foi construído nenhuma delegacia. E o maior problema do Estado do Amazonas é a segurança pública. Nos últimos 7 anos não foi construído nenhum hospital. E o segundo maior problema do Estado do Amazonas é a saúde pública. As escolas que foram construídas recentemente foram as escolas que foram deixadas, recursos que foi deixado de governos passados, e da época do senador Omar, que foi governador, depois José Melo e amazonino do Padean. Então, assim, a gente viu o Estado aumentar muito o seu custeio e fazer poucos investimentos que vão fazer a diferença, gerar oportunidade, seja em Manaus, seja no interior. Então a gente parou, o Estado parou muito no tempo, e para mim a maior crítica que eu posso fazer hoje, e isso o próximo governador do Estado do Amazonas vai ter uma grande responsabilidade, André. Nós precisamos planejar o Estado do Amazonas para os próximos 50 anos. Eu tive a oportunidade, como deputado federal, de participar do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária. Nós temos esse incentivo da Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. Depois, nós não vamos ter mais uma chance de prorrogar a Zona Franca de Manaus, e o que hoje produtos produzidos da Zona Franca, daqui a poucos anos eles vão mudar o produto. O ar-condicionado que hoje a gente tem na nossa casa, daqui a alguns anos não vai ser mais esse tipo de ar-condicionado. A televisão que hoje a gente tem, que é produzida daqui, hoje daqui a pouco não vai ser mais assim. Então a gente precisa enxergar o que a gente quer. Não é nem para o nosso, talvez não seja nem para os nossos filhos, mas para os nossos netos. O que a gente precisa para o Estado do Amazonas para os próximos 50 anos? Isso precisa ser organizado, precisa ser planejado, isso precisa entrar em execução. E nos últimos 7 anos, a minha observação e o meu ponto é de que o Estado parou e tem pouquíssimo planejamento para o futuro. Entendi. Já a gente volta a falar sobre o interior, mas vamos ao próximo personagem então. Pode soltar. Davi Almeida, prefeito de Manaus. Davi Almeida sobe. Prefeito Davi é um homem muito dedicado à sua função de prefeito. Tem feito nos últimos anos, está no 4 anos e meio, indo para o final do 5º ano de mandato, do segundo, no caso de mandato, né? E para o primeiro ano do segundo mandato, tem feito obras importantes, olhando e planejando Manaus para o futuro. Nós temos só na gestão do Davi, foi entregue agora recentemente o 4º viaduto na cidade de Manaus. Hoje Manaus tem o maior programa Minha Casa Minha Vida do Brasil, que é onde vai ser entregue mais de 5.000 unidades, 5.500 unidades
nos próximos anos, é o maior do Brasil. Nós temos investimentos na cidade de Manaus realizados na gestão do prefeito Davi Almeida, por exemplo, no turismo, que é o Mirante Lúcio Almeida. Nós temos lá, que o prefeito anunciou recentemente lá, foi entregue também nos últimos anos o Parque Gigante da Floresta, que é uma opção de lazer e entretenimento na zona leste da cidade de Manaus, coisa que a gente não tinha antes. Nós temos o anúncio também daquele parque lá no Encontro das Águas, ou seja, tem investimentos no Mirante também, investimentos na área do turismo, olhando essa Manaus do futuro e, claro, outras políticas públicas, como por exemplo da saúde, na educação, um projeto que eu acho assim magnífico, que vai colocar Manaus referência no Brasil, talvez no mundo, da cidade do autista, também, que olhando essas pessoas vulneráveis, pessoas que precisam muito do apoio do poder público. E aí eu posso te falar que um pai, uma mãe, um responsável de uma criança com autismo que tem uma condição financeira razoável, essa pessoa consegue botar seu filho para poder fazer terapia, né, incentivar para que essa criança possa crescer e ter uma vida normal. E o pai e um responsável de uma criança de baixa renda, ele não tem essa oportunidade, não tem o que fazer. Né? Então, assim, a cidade do autista vai dar condição para que essas pessoas vulneráveis, pessoas de baixa renda, possam melhorar a qualidade de vida dos seus filhos através da cidade do autista. Então, todos esses são projetos relevantes para a cidade de Manaus de hoje e de amanhã, e por isso que, para mim, o prefeito Davi Almeida sobe. Tá certo, então. Vamos ao próximo personagem. Pode soltar aí. Eduardo Bolsonaro, que agora está nos Estados Unidos, influenciando em algumas políticas econômicas internas e externas. Qual é a sua avaliação? Para mim, o Eduardo Bolsonaro desce. Certo. E aqui eu vou colocar o meu ponto de vista. Quando você vai para a racionalidade de você fazer um exame simples de consciência do que a gente está vivendo hoje, é algo assim, André, que é inimaginável. Como é que um cidadão que e não é um cidadão comum, pô. Ele é um cidadão, ele é representante do Estado brasileiro, ele tem a função de parlamentar na Câmara dos Deputados, usa do seu poder de influência, de rede social, de mídia, de ter um pai que é ex-presidente da República, para que possa usar um outro país para interferir na soberania do seu próprio país. Porque o que está acontecendo hoje, infelizmente, é isso. E todo esse movimento que está acontecendo hoje é para poder privilegiar único, exclusivamente, apenas um cidadão, que é o Bolsonaro. Eu consigo enxergar pontos positivos no mandato do presidente Bolsonaro, mas hoje, na situação que nós estamos vivendo, a gente está fazendo com que brasileiros defendam que outro país interfira na soberania do nosso país, do nosso Brasil, para poder privilegiar um cidadão. E principalmente, André, a gente está falando do judiciário, né? E assim, estão sendo defendido coisas assim, tipo assim, por exemplo, a questão da anistia. Não tem como tu conceder anistia para quem não é condenado. Sim. Qual é o sentido de tu dar anistia para quem ainda não foi condenado? Né? Está sendo... isso... Não tem como, desse modo, fazer o STF voltar atrás. Isso está claro. Não tem. Aí tu vai chantagear o Brasil para que o Brasil possa conceder a anistia, porque, segundo a retórica que está sendo criada, é que o Bolsonaro está sendo perseguido. Ora, perseguido. Está sendo respeitado, né, o processo legal, está sendo respeitada a questão do contraditório, ampla defesa, para que o Bolsonaro e todas as pessoas que foram arroladas nesse processo da questão do 8 de janeiro, do golpe, assim como foi dito, de Estado, que essas pessoas possam se defender e mostrar a sua culpa, o que participou, de que forma que participou, ou se não participou, para que possa assim ser inocentado ou que seja condenado. O que eu acho que é muito ruim, e aí o personagem aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro, que inclusive conheço pessoalmente, é de poder levar uma retórica única e exclusivamente dele para que o governo americano possa fazer com que, por exemplo, o Brasil seja taxado de 50% dos produtos que são produzidos no Brasil e exportados para os Estados Unidos. Que ministro do STF tenham eles, as suas famílias, passaporte para entrada nos Estados Unidos revogado.
E aí eu tive quando saiu isso, eu fui ler, né, uma coisa que a gente falou aqui que eu gosto muito de ler, principalmente notícias, matérias, entrevistas, que somente 3 ministros não tiveram essas sanções de seus passaportes. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Cássio, ministro Cássio, ministro Fux e o ministro André Mendonça, justamente ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Então, assim, é algo muito seletivo. O Brasil perde muito com isso. Nosso país sempre foi um país de paz. A gente sempre foi um país que manteve relações muito boas em relações internacionais e que hoje a gente vive um problema que foi criado por uma família, pelo cidadão, e que hoje a gente vive uma situação muito difícil por conta disso. Né? Só fazer um registro, o André Mendonça e Cássio Nunes Marques foram indicados pelo Bolsonaro, isso, o Fux foi pelo um presidente pela Dilma, anterior. Eu acho. E nesse caso, aparentemente, enfim, eu vou já fazer um registro, a gente só vai para o próximo personagem, mas eu vou já fazer um registro a respeito disso aqui. Alexandre Salazar é vereador da Câmara Municipal de Manaus, sobe ou desce? Só pode subir, só pode descer, né? Então, o senhor usa a expressão que o senhor quiser. Assim, eu conheço o Salazar, tive a oportunidade já de conversar com ele antes dele ter, inclusive, mandato. Respeito a opinião, as posições. Só acho que, às vezes, ele erra muito pelo excesso, né? Por muita, vamos dizer assim, de certa forma, por uma influência para que as suas cobranças e suas posições se tornem muito mais midiáticas do que resolutivas dos problemas da população. Ele aborda muitos temas como, por exemplo, a questão da segurança pública. E eu acredito que, entendo que ele é alguém que pode falar com propriedade da segurança pública, porque mais do que ser policial, ele também foi um PM que trabalhou diretamente nas ruas. Né? Ele teve ali a sua atuação, eu não sei por quanto tempo, mas ele teve uma atuação na rua, né? sendo policial mesmo, com arma, enfrentando crime e tal. Então, assim, ele conhece e sabe das necessidades e das dificuldades. Por outro lado, existem algumas cobranças que o vereador Salazar faz, principalmente vejo algumas da prefeitura, que eu acho que ultrapassa, vamos dizer assim, ali aquele limite devido da questão da cobrança, e acaba que se torna midiático e até, de certa forma, muitas vezes levando para o lado jocoso, para o lado, vamos dizer assim, humorístico, e isso pouco ajuda. A minha opinião, André, é que hoje a situação que nós vivemos é a situação que eu digo do país como um todo, da situação fiscal do Brasil, da nossa situação social, da situação da questão internacional, como por exemplo aumento dos impostos, a questão da crescente custo da máquina pública. Eu acho que hoje a gente precisa muito mais de efetividade. A gente precisa muito mais políticos e pessoas para que a gente possa fazer e virar esse jogo, do que a gente possa, do que pessoas que falam e que pouco entregam para a sociedade. Entendi. O prefeito e o governador, quando estiveram aqui, eles usaram a expressão em processo de subida ou em processo de descida. Quando ficaram assim no meio de uma opinião. E aí, em processo de subida, em processo de descida, o senhor... Eu acho que hoje o Salazar está em processo de descida. Entendi. Né? Ele faz por conta dos exageros, isso. Ele faz um bom mandato. O papel como fiscal do executivo. Ele exerce inclusive muito bem, só que eu acho que muitas vezes ele extrapola, né, o limite do aceitável, passa para o outro lado da política, que não é uma política construtiva, comete excessos e muitas vezes erra por conta disso. A observação, ok, então, concluímos aqui o sobe e desce. A observação que eu ia fazer em relação à estratégia da família Bolsonaro, que não parece inteligente, é só esse o registro. Você emparedar o brasileiro para que ele escolha entre a sua própria família e a família Bolsonaro. Nesse momento, essa estratégia não parece surtir efeito, e as últimas pesquisas mostram que isso está dando ao presidente Lula mais popularidade, digamos assim, pelo perfil que ele adotou. Embora eu também não acredite que a estratégia do governo brasileiro de partir
muitas vezes para ofensa ao governo dos Estados Unidos, surta efeito econômico para a gente, né? O senhor estava falando do tom jocoso, da brincadeira aqui, então brincar nesse momento com jabuticaba eu acho que não é uma boa estratégia. Mas enfim, a conversa aqui e o protagonista é você, Sal. Eu só quero entender mais algumas coisas aqui. Antes, fazer um registro também. Você estava falando sobre as obras do prefeito Davi Almeida. Hoje eu liguei para o prefeito para perguntar para ele quando o mirante ficava pronto ali, o mirante do Encontro das Águas, que alguém pode me corrigir, mas eu acho que vai se chamar Rosa Almeida. Isso. Né? E a burocracia tem atrapalhado ali, a prefeitura, essa é a questão, a burocracia, a questão ambiental e tal, e isso realmente atrapalha algumas obras em Manaus. E o senhor falou do Gigante da Floresta, que fica na zona leste de Manaus. Ele me deu um dado que eu não sabia. Ele disse que em um ano 13 milhões de visitantes passaram por ali, né? Uhum. Realmente é um feito histórico. Quando a gente percebia alguns anos atrás, eu não tenho procuração nenhuma para defender o prefeito que faz o seu mandato, merece todas as cobranças, merece os elogios quando as coisas vão de forma positiva, mas a gente teve em alguns momentos na cidade de Manaus um único lugar para passear, que era a Ponta Negra. Verdade. Né? A gente tinha, inclusive, nos terminais de ônibus T5 e T6, ônibus que iam direto para Ponta Negra levar as pessoas, eles ainda existem. Existe. Mas eles eram super lotados, porque era o único lugar que se tinha para ter lazer em Manaus. Hoje, de verdade, a gente consegue encontrar outros pontos de conexão. E aquele mirante que fica no centro de Manaus é uma prova disso, né? Que há outros locais para passeio. E eu só estou tentando conectar com essa questão da vivência no centro. O senhor acha que as pessoas ainda têm dificuldade de viver um pouco mais o centro da cidade por conta da violência mesmo? E aí isso é uma questão do governo do estado? Na verdade, assim, eu entendo que tem dois aspectos. Primeiro, alguns anos atrás, eu vivi essa fase, acredito que você tenha vivido essa fase. O centro de Manaus, ele era o grande, vamos dizer assim, o grande comércio da cidade. O grande atrativo. O grande atrativo da cidade era o centro de Manaus. E aí eu vou te falar, quando eu era criança, eu lembro que tem uma tia que mora muitos anos no Rio de Janeiro, ela vinha sempre uma vez por ano em Manaus para visitar a família, sempre final do ano, e ela sempre vinha, uma amiga e tal. E as pessoas chegavam aqui, não, eu quero ir lá na Zona Franca, que era o centro de Manaus, para comprar videocassete, para comprar perfume, né? Naquela época, né, que tinha, acho que era uma redução, era uma isenção de imposto, tinha um descontinho. Né? Tinha um desconto e tal, isso atraía muitas pessoas, né? Então, assim, aí depois, quando passou essa época, o centro, pô, eu lembro que de criança também, todos os meses eu ia no centro cortar o cabelo, né? Tinha um salão tropical, que acho que até hoje existe, eu ia no centro cortar o cabelo. Então, assim, você tinha atividade para fazer que só você encontrava no centro de Manaus. E aí depois, as outras regiões da cidade foram se desenvolvendo e hoje você não precisa mais ir no centro para cortar o cabelo, você não precisa mais ir no centro para ir no comércio que é mais barato, porque você tem isso hoje nos bairros, né? Sim, tem no Manoa, por exemplo. Tem no Manoa, né? Tem lá na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, enfim, hoje você não tem mais essa dependência do centro. E acabou que esses dias agora, inclusive eu tive a oportunidade de ir até o centro da cidade de Manaus e andar ali na Eduardo Ribeiro. Hoje você vê poucas lojas ainda, né, abertas, funcionando no centro. Hoje, os ambulantes que existiam ali, né, você vê pouco, porque tem pouco movimento, diminuiu o movimento. Né? Então, assim, e teve também, vamos dizer assim, agregada a isso, principalmente nos últimos anos, a questão da concentração de pessoas em situação de rua, principalmente ali naquela região da Praça dos Remédios, ali próximo ali do Teatro Amazonas. Então, acabou que isso, de certa forma, também tirou, né, vamos dizer assim, espantou as pessoas daquela região ali. Mas só vai ter uma forma da gente poder resolver o problema do centro. Primeiro, é uma união do poder público, e quando eu falo poder público não é apenas a prefeitura, por muitas vezes, em muitas situações aqui que eu posso te relatar, aqui também diversas, o governo do estado virou as costas para a cidade de Manaus, né, em várias situações, em vários setores. E na questão da segurança pública do centro específico é uma delas. E a outra coisa que tem que acontecer no centro realmente é a ocupação. É poder fazer com que o poder público também ocupe o centro, para que secretarias, para que órgãos do governo possam estar no centro, para que a gente possa
voltar a reviver o centro. A Prefeitura de Manaus tem feito um trabalho como, por exemplo, o Mirante Lúcio Almeida, que é esse que é lá no centro, juntamente com o Pia 365, foi depois, o prefeito fala isso nas faladeiras, agora eu não vou lembrar, mas depois eu acho que não sei, o Teatro Amazonas ou alguma coisa assim, foi a grande obra que tem no centro da cidade de Manaus depois de muitos anos. Sim, ele diz isso, ele me disse isso hoje. Né? Ele fala que, além do Teatro Amazonas, hoje, as pessoas têm no centro da cidade um outro ponto de lazer, né? Um outro ponto turístico para visitar. E é fato, quem vai no Mirante Lúcio Almeida sabe que ali no final de semana é cheio de pessoas e cheio de turistas e realmente virou uma opção. Saulo, a gente já está há mais de 1 hora conversando aqui. A minha diretora já olhou para mim ali, já apontou, Isabela Pina, que o nosso tempo já está quase esgotando, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é o seguinte: a tua curva na política ela é ascendente, ok? E não tem dúvida de que, como pela idade que você tem, o teu futuro político, ele parece promissor e você já aparece nas discussões de bastidores com esse futuro à frente. Você tem no seu planejamento disputar um cargo majoritário para o executivo municipal ou estadual? André, um sonho? Naturalmente, quem está na política, quem gosta da política, de fazer a boa política principalmente, consequentemente tem, né, os seus sonhos de poder progredir na política. Eu te falei aqui que eu por exemplo, sempre tive um sonho de ser deputado federal para poder participar das discussões a nível nacional, né, da tomada de poder de decisões que vai influenciar na vida não do seu estado ou da sua cidade, mas do seu país. Né? Então isso é uma coisa que sempre me fascinou e eu planejei e trabalhei muito para poder chegar hoje na função de deputado federal. E é lógico que eu tenho planejamento, posso dizer assim, sonho também de um dia poder participar concorrer a um cargo público do executivo. Tenho sonho, inclusive, André, e isso é algo que te confesso que me motiva muito hoje, de poder também poder participar do executivo a nível nacional, de poder levar uma contribuição não apenas para o estado da Amazônia, nem para a cidade de Manaus, mas também para o país, né, para o Brasil. E aí a gente tem... Com o olhar amazônida, né? Com o olhar amazônida e tal. Por exemplo, posso te dizer, hoje nós temos, a nível, nos ministérios do presidente Lula, nós temos dois ministros do Pará, que é meu amigo, o deputado Celso Sabino, que é ministro do Turismo. Nós temos o Helder Filho, que é ministro das Cidades. Nós temos um ministro que é do Amapá, que é o Valdez Góes, que é ministro da Integração Nacional. Nós temos, apesar de ter sido eleita por São Paulo, mas a ministra Marina Silva, ela é nascida no Acre, inclusive ela morou em Manaus uma parte da sua adolescência, né? Então nós temos, e aí temos ministro principalmente do Nordeste, do Sul, do Sudeste do Brasil, mas nós temos no governo do presidente Lula 4 ministros que são do Norte. E eu tenho, e inclusive falo isso abertamente, falo isso já para o senador Omar, falo isso para o senador Eduardo, que a gente precisa voltar de novo a ter amazonenses em funções na esplanada do Ministério para poder, claro, fazer a construção de Brasil, mas também com olhar para o estado do Amazonas, com olhar para o norte. Nós já tivemos o Alfredo Nascimento como ministro dos Transportes, nós tivemos o Arthur Vigílio como ministro da Casa Civil na época do Fernando Henrique Cardoso. O Eduardo Braga, nós tivemos o Eduardo Braga como ministro de Minas e Energia. E se você pegar, por exemplo, o Alfredo, nós temos vários portos hoje no interior do estado do Amazonas por conta da passagem do Alfredo como ministro dos Transportes. Nós temos hoje muitos comunidades de zona rural bastante afastadas do grande centro, dos centros das cidades do interior, com luz para todos, que foi também conquista da época que o senador Eduardo Braga passou no Ministério de Minas e Energia. Então, assim, te confesso que é algo que eu almejo, que eu tenho dentro do meu planejamento aqui da minha mente, de um dia poder contribuir também a nível nacional com o cargo do Executivo. Saulo, desde já eu te agradeço pela tua participação. Eu sei que devem ter faltado os números, dados, mas a gente pode marcar qualquer outro momento aqui, porque a pauta da assistência social ela é uma pauta
muito relevante, inclusive com os números e dados que você trouxe aqui, né, sobre 1 milhão de pessoas dentro do perfil do CAD único. A gente sabe, 50% de Manaus vivendo em áreas favelizadas, então esse é um tema que não se esgota, ele é muito importante, e eu te agradeço por ter contado um pouco da tua história aqui e ter trazido pra gente tantos esclarecimentos, tá bom? Obrigado, André, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, é muito gostoso para mim esse tipo de papo, que a gente coloca um pouco das nossas opiniões, do nosso trabalho principalmente, e faz uma prestação de conta para a população. Né? Tá certo. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, pela participação, curte esse conteúdo, compartilha, se não segue o Portal A Crítica, segue a partir de agora. Eu termino aqui agradecendo a Isabela Pina, coordenadora do Estúdio C, de onde a gente grava. Agradeço também a assessoria do deputado federal e secretário Saulo Viana, na pessoa do William, que está aqui por trás das câmeras. Muito obrigado mesmo, de coração. E a partir de agora, quem quiser me dar feliz aniversário, deputado, pode, estou aceitando biscoito. Parabéns, André. Obrigado de verdade. Prazer estar no dia do teu aniversário aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima, tá bom, pessoal?